parágrafo inversa diversidade da América Latina inversa região do continente americano que se estende desde o México até a sua extremidade mais austral, na Terra do Fogo, apresenta grandes diferenças geográficas e históricas. No entanto, toda essa região guarda algumas características em comum, que se relacionam com o histórico de colonização da América Latina. Os territórios dos atuais países latino-americanos foram predominantemente colônias de exploração de países de línguas latinas, principalmente de Espanha e Portugal e, em menor escala, da França. Esse aspecto, além da herança linguística, deixou marcas no contexto histórico, geográfico e social da região. Inversa fim do parágrafo inversa. Parágrafo inversa a identidade latino-americana inversa. Inico do parágrafo inversa a identidade latino-americana encontra-se em construção desde o processo de independência dos territórios espanhóis e portugueses. Essa identidade pauta-se em uma unidade que agrupe socialmente, culturalmente e economicamente os povos constituídos nessa região. O Brasil distingue-se dos demais países latino-americanos nesse sentido, o que poder ter como causas. Primeira, a questão linguística. Apesar de a língua espanhola e a língua portuguesa serem bastante semelhantes, elas apresentam também grandes diferenças. O isolamento continental brasileiro e outras questões sociais não permitiram em nosso território uma cultura de aprendizado das línguas espanholas. Segunda, as referências culturais hegemônicas. A proximidade política e econômica dos Estados Unidos resulta em grande influência estadunidense nas culturas locais da América Latina. Esse processo dificulta a consolidação de uma identidade latino-americana. Terceira, as particularidades históricas do processo de ocupação portuguesa também foram determinantes. Fim do parágrafo inversa começo do parágrafo. Diversidade desde suas origens Não é apenas atualmente que a região da América Latina apresenta diversidade cultural. Mesmo antes da chegada dos europeus ao continente, a América Latina já era um território ocupado por civilizações com diferentes características, organizações e estruturas sociais entre si. Embora o termo usado pelos europeus para designar os povos originários do continente seja genérico índios, esses povos apresentavam grandes diferenças, uma vez que eram diferentes grupos étnicos tópico. Diferentes grupos étnicos da América Espanhola primeiro. Incas. Povos que viveram na América Andina, nas região entre os atuais Peru, Chile e Bolívia. Eram considerados uma civilização de organização social e científica bastante avançada e apresentavam também técnicas de agricultura avançada. Segundo, Calchaculis. Povos originários do norte da Argentina, cujas sociedades tinham base na produção agrícola e no pastoreio. Foram dominados antes da chegada dos europeus e incorporados pelo meio Inca. Terceiro, Tzopziles. Povos originários da região de Chiapas, no México, próximo à fronteira da Guatemala. Habitam tanto as regiões montanhosas e frias do sul, quanto as áreas litorâneas baixas de clima mais tropical. Atualmente estima-se que existem mais de 300 mil pessoas da etnia Tzotzil. Quarto, Olmecas. Habitavam parte do território mexicano e da América Central. Eles se extinguiram no século IV, e estima-se que outras civilizações pré-colombianas tenham sido originadas a partir de sua dissolução. Quinto, Mapuches. Povos originários da América do Sul, hoje habitam a região da Patagônia. Esses nativos resistiram fortemente à colonização espanhola da região, mantendo-se em guerra com os colonizadores durante 600 anos. Atualmente estima-se que existem quase 1 milhão de pessoas dessa etnia nos dois países. Quinto, Caribes. São da América Central e distribuíam-se pelas ilhas caribenhas e por parte do continente, na Venezuela e na América Central continental. Esses povos tinham grande desenvolvimento na navegação e foram os primeiros a comercializar ouro com Cristóvão Colombo.
Atualmente estima-se que existem 3.000 caribes em áreas de reserva na Ilha Dominica. Fim do parágrafo. Começo do novo parágrafo. A colonização da América Latina e suas especificidades. Quando analisamos a história da colonização europeia na região da América Latina, percebemos que, embora essa área do continente tenha sido colonizada e dividida principalmente por espanhóis e portugueses, durante o processo de independência das áreas colonizadas houve grande diferença da fragmentação territorial desses dois territórios, América Espanhola e América Portuguesa. Enquanto a colônia portuguesa deu origem a um único país, o Brasil, com uma proporção territorial continental, a área da colônia espanhola foi fragmentada em um grande número de países independentes. Isso ocorreu porque Portugal e Espanha usaram estratégias administrativas distintas no processo de colonização da América Latina. Portugal manteve uma única unidade territorial em sua colônia, em um sistema centralizador, o vice-reinado do Brasil. Já a Espanha usou um sistema mais fragmentado, que dividia suas possessões ultramarinas na América em duas distintas unidades administrativas, os vices-reinados e as capitanias gerais. Assim, quando se tornaram independentes, esses países mantiveram mais ou menos as mesmas fronteiras, o que culminou na formação territorial fragmentada dos países em territórios colonizados pela Espanha e na formação unitária da colônia portuguesa que deu origem ao Brasil. Fim do parágrafo. Começo de parágrafo. Tópico. O pan-americanismo. Concomitantemente o processo de independência dos países latino-americanos, surgia um movimento de unificação dos territórios que estiveram sob o domínio da colonização espanhola, o que ficou conhecido como pan-americanismo, ou hispano-americanismo. Esse movimento sobretudo liderado por Simón Bolívar via como meio de fortalecimento a criação de uma única nação. Para tentar colocar essa ideia em prática, foi realizada em 1826, um encontro conhecido como Congresso do Panamá, que reuniu os países recém-independentes. Grande Colômbia, México, Peru, Bolívia e Guatemala. No entanto, as rivalidades entre essas regiões e a falta de concordância política dos países reunidos impediram o estabelecimento de um acordo para concretizar essa ideia. Fim do parágrafo. Começo de parágrafo. Tópico. Os povos indígenas e o processo de independência. Após o processo de independência dos países latino-americanos dos domínios espanhol e português, outra questão se tornou importante para a constituição desses países e para o estabelecimento de sua diversidade étnica: a incorporação dos nativos. Durante o período de colonização, os europeus tinham uma relação de superioridade dos povos nativos, subjugando-os e até dizimando-os. Essa relação caracterizava em parte o sistema colonial, em que uma das culturas se sobrepunha-se à outra, ocorria a sobreposição europeia sob a cultura nativa. Apesar de o sistema colonial ter se extinguido, as relações estabelecidas por esse sistema não foram rompidas. Embora a relação política entre a metrópole e a colônia não existisse mais, as relações econômicas entre esses territórios de produção permaneceram. Os países recém-criados manteram também os sistemas sociais e hierárquicos que existiam anteriormente. Com isso, os povos nativos não foram reintegrados aos países criados, mas mantidos marginalizados, considerados ainda inferiores. Os países recém-criados não concederam aos povos originários do continente americano o direito à cidadania e a outras garantias. Isso gerou um sistema que acabou afastando os referenciais da cultura nativa da América Latina, mantendo os aspectos da cultura europeia que perpetuou o sistema social colonial. Como resultado, os indígenas continuaram segregados e marginalizados da participação social e política de seus países, o que, em muitos casos, perdura até os dias atuais. Essa marginalização criou grande diferença social entre os descendentes dos povos europeus e dos povos indígenas, promovendo um processo de exclusão étnica e social. Fim do parágrafo. Começo de parágrafo. Tópico. A composição étnica atual da América Latina. Ainda que esses processos de exclusão tenham ocorrido, os países latino-americanos apresentam grande diversidade étnica e cultural, com base nas três grandes matrizes culturais desse continente:
Os nativos, os europeus e os africanos. Uma das grandes características da povoação dessa região do continente é a miscigenação étnica. Os processos históricos e sociais constituídos nesses territórios geraram um povo multicultural, em que uma parcela significativa da população tem origem em mais de uma dessas matrizes culturais. Os países mestiço-ameríndios são aqueles onde há uma predominância étnica dos povos nativos e de suas misturas em geral, apresentam grande porcentagem da população descendente de indígenas ou de caboclos, pessoas que têm origens nas misturas de brancos com indígenas. Entre os países que fazem parte desse grupo de composição étnica, estão o Equador e a Bolívia. Já os países mestiços são aqueles cuja população predominante é de origem mestiça, tanto de branco com negros, mulato, tanto de branco com nativos, os caboclos. Dentre os países com maior população mestiça na América Latina, estão o Panamá, Colômbia e Venezuela. Os chamados países afro-brancos são aqueles cuja maior população é de origem branca ou mulata. Nesses países, o tráfico de escravizados africanos foi marcante, e por isso os descendentes mestiços dessa matriz cultural têm grande importância na composição étnica local. Entre os países desse grupo, estão o Haiti, país da América Latina com maior porcentagem de população negra, 90% da população, o Brasil, Cuba, Porto Rico e República Dominicana. Há os países caboclos, cuja maioria da população é de origem miscigenada entre brancos e nativos como o México, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Paraguai. Por fim, há os países latino-americanos com população predominantemente de origem branca, em que o processo de colonização europeia promoveu o apagamento das etnias nativas ou houve um branqueamento da população pela vinda massiva de imigrantes europeus entre os séculos XIX e XX. É o caso de Chile, Argentina, Uruguai e Costa Rica. Fim.